Você já parou para se perguntar por que tantas pessoas passam a vida inteira lutando financeiramente, mesmo sendo esforçadas, inteligentes e cheias de boas intenções? Porque parece que enriquecer é um privilégio de poucos, enquanto a maioria permanece presa em dívidas, salários baixos e sonhos adiados? A resposta está longe de ser simples, mas ela tem uma raiz profunda que quase ninguém ousa encarar: a forma como fomos ensinados a pensar sobre o dinheiro. Desde cedo, nos condicionaram a seguir um roteiro invisível. Estude, consiga um bom emprego, economize quando der, evite riscos e torça para que tudo dê certo no futuro. Esse roteiro, vendido como um caminho seguro, é exatamente o que mantém milhões de pessoas longe da verdadeira riqueza. Porque ele não ensina a criar, a investir, a multiplicar. Ele ensina a sobreviver. E quem vive apenas para sobreviver, jamais prospera de verdade. O problema não está na falta de capacidade, mas na programação. A maioria das pessoas está mentalmente condicionada a pensar pequeno, a temer o dinheiro, a sentir culpa pelo desejo de enriquecer. Elas não percebem que carregam dentro de si um sistema de crenças limitantes que repele a prosperidade, mesmo quando dizem que querem ser ricas. E é por isso que este vídeo existe, para expor a verdade crua e direta que ninguém te contou, para te mostrar por que a maioria nunca enriquece, e mais importante ainda, como você pode evitar esse erro. Não com atalhos, nem com promessas fáceis, mas com uma mudança real de mentalidade, ação e visão de mundo. Você está prestes a descobrir que riqueza não é questão de sorte, mas de decisão. E que essa decisão começa agora, quando você escolhe finalmente sair do roteiro da escassez e começar a escrever sua própria história de abundância. Está pronto? A verdade brutal é que a maioria das pessoas nunca fica rica porque foi treinada desde a infância para pensar como pobre. E isso não tem a ver com ter ou não dinheiro. Tem a ver com mentalidade. Mentalidade de escassez. Mentalidade de medo. Mentalidade de sobrevivência. Desde pequenos ouvimos frases como: dinheiro não nasce em árvore, melhor um passarinho na mão do que dois voando, ou quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases, ditas por gerações, se tornam verdades absolutas no subconsciente. E é esse subconsciente que dirige silenciosamente nossas decisões, mesmo quando achamos que estamos no controle. Pessoas com mentalidade de escassez tomam decisões baseadas no medo de perder, e não na visão de ganhar. Elas evitam riscos, não investem em si mesmas, rejeitam oportunidades que fogem do convencional. Elas confundem segurança com estabilidade e acabam vivendo a vida inteira em zonas de conforto que mais parecem zonas de estagnação. E aqui está o ponto-chave. Ninguém fica rico pensando como a maioria. Ninguém se destaca seguindo o mesmo padrão mental que mantém as massas presas no mesmo lugar. A riqueza começa com uma ruptura, uma quebra radical do modelo mental herdado. É preciso questionar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. É preciso duvidar da narrativa da escassez. É preciso confrontar o medo com clareza e tomar decisões a partir de uma nova lógica, a lógica da expansão. A expansão começa quando você entende que dinheiro é um reflexo, não uma causa. Ele reflete o quanto você acredita no seu valor, o quanto você entrega ao mundo, o quanto você está disposto a aprender, crescer e se transformar. Pessoas ricas não pensam em como economizar cada centavo. Elas pensam em como gerar mais, multiplicar, escalar. Elas pensam como empreendedores da própria vida. E isso é algo que você pode aprender, desenvolver, praticar. Mas isso exige coragem. Coragem para sair da mentalidade herdada. Coragem para errar, recomeçar, investir, pensar grande. Porque o medo de perder é o que mais paralisa. E enquanto você tiver mais medo de fracassar do que desejo de prosperar, continuará jogando o jogo pequeno. A maioria nunca fica rica porque vive obedecendo a um sistema invisível que recompensa a mediocridade e penaliza a ousadia. Mas você pode quebrar esse ciclo. Pode começar a pensar diferente, agir diferente,
se cercar de ideias, pessoas e ambientes que alimentem sua expansão. A escolha está na sua mente e ela está disponível agora. Agora que você entende que a pobreza não começa na conta bancária, mas na mente, é hora de olhar para o segundo grande erro que impede a maioria das pessoas de enriquecer: a relação distorcida com o tempo. Sim, o tempo, esse ativo invisível que todos possuem, mas que poucos sabem usar. A maioria das pessoas vende o tempo como se ele fosse infinito. Trocam horas de vida por centavos, aceitam empregos que consomem sua energia sem oferecer crescimento e passam anos alimentando a ilusão de que um dia, no futuro, tudo vai mudar. Mas a verdade é dura. Se você usa mal o seu tempo hoje, você já está construindo a pobreza de amanhã. Pessoas que constroem riqueza entendem o tempo como capital. Elas não o desperdiçam com distrações vazias. Elas compram tempo de outras pessoas para escalar seus negócios. Elas investem horas em conhecimento, execução e construção de ativos, coisas que geram retorno mesmo quando elas param de trabalhar. Enquanto a maioria trabalha por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E isso exige visão. Visão para parar de pensar em curto prazo. Visão para deixar de lado o prazer imediato e plantar sementes que talvez só deem frutos daqui meses ou anos. Porque o jogo da riqueza é um jogo de paciência, de estratégia, de construção. E quem vive só para apagar incêndio nunca constrói castelo. Mas não basta entender isso racionalmente. Você precisa aplicar. Precisa olhar para a sua rotina e perguntar: o que estou fazendo hoje que vai me gerar retorno daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos? Se a resposta for nada, então você está preso na armadilha da sobrevivência. E essa armadilha consome o bem mais precioso que você tem. Todo dia, o relógio zera e você recebe um novo crédito de 24 horas. E a forma como você usa essas horas determina sua trajetória. Cada minuto gasto em distrações, procrastinação, dúvida ou medo é um minuto perdido que poderia estar construindo a sua liberdade. E não se trata de virar um obcecado por produtividade. Trata-se de honrar o tempo como o recurso mais poderoso que existe. Quem valoriza o tempo enriquece. Quem o desperdiça, empobrece. E essa é uma verdade universal que não depende de onde você nasceu, de quem você conhece ou de quanto dinheiro você tem agora. É uma questão de decisão, de prioridade, de consciência. Então, se você realmente quer escapar do padrão da maioria, comece hoje a tratar seu tempo como um milionário trata seu dinheiro, com estratégia, respeito e intenção. Porque no fim, a riqueza não se constrói com força, se constrói com foco. Depois da mentalidade e do uso do tempo, há um terceiro fator que impede a maioria das pessoas de alcançar a riqueza: a incapacidade de lidar com o desconforto. Sim, o desconforto. Porque crescer, prosperar, expandir, exige atravessar terrenos que muitos evitam por medo, preguiça ou insegurança. A verdade é que ficar rico é desconfortável. Exige enfrentar o julgamento dos outros, lidar com rejeições, sair da zona de conforto, correr riscos calculados, assumir responsabilidades e, acima de tudo, encarar seus próprios limites internos. Mas a maioria não está disposta a isso. A maioria quer conforto, quer garantias, quer estabilidade e acaba vendendo sua liberdade por um salário fixo, um benefício ou uma sensação temporária de segurança. Só que toda riqueza nasce do desconforto de dizer não ao que é medíocre, de sair da multidão, de fazer o que poucos fazem, de continuar mesmo quando tudo em você grita para parar. É aí que a mágica acontece, porque quem atravessa o desconforto encontra a zona onde os poucos jogam e onde a maioria jamais entra. Observe qualquer pessoa rica de verdade. Não falo de herdeiros, mas de quem construiu algo. Essas pessoas têm cicatrizes, têm histórias de fracasso, de dor, de superação. Elas aprenderam a não fugir do desconforto, mas a dançar com ele. Elas transformaram o medo em motor, e é isso que você precisa aprender se quiser fugir do destino da maioria. Pare de procurar o caminho mais fácil. O fácil te mantém onde está. O desafiador te transforma.
Pare de evitar a dor. A dor bem usada te fortalece. Pare de esperar estar pronto. Você nunca estará. Comece agora, mesmo tremendo, mesmo incerto. Porque a verdadeira diferença entre quem enriquece e quem fica pelo caminho é que os ricos aprenderam a agir apesar do desconforto. E não se trata de ser frio ou insensível. Trata-se de ser comprometido com um propósito maior do que suas emoções passageiras. Trata-se de entender que a vida não recompensa os que querem conforto, mas os que escolhem evolução. E evolução, por definição, dói. Mas é essa dor que expande, que prepara, que afasta o raso e abre espaço para o extraordinário. Se você realmente quer evitar o erro da maioria, aprenda a amar o desconforto, a ver nos desafios uma bênção disfarçada, porque enquanto a maioria corre dele, você vai crescer com ele. E nessa escolha silenciosa, o futuro começa a se redesenhar, mais livre, mais próspero, mais seu. Agora você entende. A maioria das pessoas nunca fica rica porque pensa pequeno, usa mal o tempo e foge do desconforto. Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade, é por falta de decisão. A decisão de romper com padrões herdados, de parar de repetir histórias que não funcionam, de assumir a responsabilidade completa pelo próprio destino. E aqui vai a verdade mais incômoda de todas. Ninguém vai te dar permissão para prosperar. Ninguém vai bater na sua porta com um mapa do tesouro. Ninguém vai pegar na sua mão e te levar até a liberdade financeira. Isso é com você. Sempre foi. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido o jogo começa a virar. Você pode escolher seguir sendo parte da maioria, vivendo no automático, culpando o sistema, esperando o cenário ideal. Ou pode se tornar a exceção. Pode decidir que sua vida será diferente, que você não vai mais viver reagindo, mas criando, que vai usar sua mente como aliada, seu tempo como ativo e o desconforto como trampolim. Não espere o momento certo. Não espere se sentir pronto. Riqueza não vem para quem espera, vem para quem age. E agir não é dar passos perfeitos, é dar passos reais. Um por dia, um por escolha, um por decisão. Porque a verdade é que o seu futuro não será construído por acaso, ele será construído por intenção. A maioria nunca fica rica porque segue padrões programados para manter tudo como está. Mas você não precisa mais repetir essa história. Você pode, a partir de agora, escrever uma nova. Uma que começa com consciência, avança com coragem e se sustenta com consistência. Então vai, porque ninguém vai viver isso por você. E o que está esperando do outro lado da sua decisão é exatamente a vida que você sempre soube que merecia viver.